O livro de Jó, parte 4, do capítulo 11 ao capítulo 14. Antes de entrar no capítulo 11, é preciso salientar que, quando Deus fala para uma pessoa na Bíblia, ela serve para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Da forma que Deus trata um, tratará outro. É evidente que existem particularidades, dependendo da área de atuação que Deus quer desenvolver em cada filho. Mas, de forma geral, o tratamento é equivalente. Se uma lição na Bíblia for usada apenas para o personagem bíblico do passado, então nós podemos jogar a Bíblia fora, pois ela não tem nenhuma utilidade para ninguém. A Escritura se declara. Vamos ver o texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todo tipo de boa obra. Então essa é a finalidade da Escritura, nos preparar, moldar o nosso caráter, amadurecer o nosso espírito, adquirir sabedoria. Romanos 15, verso 4, Paulo reitera: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por isso que eu estou lendo o livro de Jó, um livro que traz esperança. Então, se você observar as atitudes de Jó, verá que nós não podemos viver sem esperança. Pois se Jó, no final da sua vida, alcançou o que ele almejava, nós também poderemos alcançar. Não necessariamente no mesmo tempo. Não necessariamente na mesma vida de carne e sangue. Pois é isso que o livro de Jó ensina. Que os dias de Jó não são poucos. O Jó é muito mais do que o Jó de carne e sangue da Escritura. O Jó é filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Eterno. Continuando, 1 Coríntios 10, verso 9, diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui a palavra fim dos séculos é o fim do aion, o fim de uma eternidade. Será que nós entendemos o significado de aion? Será que nós entendemos o significado de Olam? Aion no grego e Olam no hebraico? Infelizmente, a grande maioria não entende. Coloca tudo na mesma panela e vira uma bagunça só. Aí criam inferno eterno, criam morte eterna, etc, etc, etc e tal. Não conhece o caráter de Deus. Deveriam conhecer, mas não conhece o caráter de Deus. Transformam um Deus em um Deus qualquer, que ao não conseguir resgatar um filho rebelde, ou ele o mata, ou ele joga no inferno eterno. Coisa que qualquer Deus que os homens criam é capaz de fazer. Não precisa ser nada de especial. Agora, se o Deus que a gente crê, ele é todo poder, todo sabedoria, todo justiça, não faz acepção de pessoas, é evidente que ele é sábio o suficiente, tem poder o suficiente, tem amor o suficiente para resgatar todos os seus filhos. Estejam eles onde estiverem, estejam eles em que condição eles estiverem, sem interferir no livre-arbítrio de cada um deles. Isso é sabedoria. Isso é poder. Então, os textos que Paulo disse aqui foram escritos para nossa advertência. Olha, se aconteceu com Jó, se aconteceu com Abraão, se aconteceu com Isaac, se aconteceu com Nabucodonosor, pode acontecer conosco.
para nossa advertência. Mas veja o que Jesus disse em Marcos capítulo 12, verso 23, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. É aquela mulher que teve 7 maridos. E qual dos maridos pertence àquela mulher? Mas preste atenção na resposta que Jesus dá, no verso 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, os religiosos não conheciam nem as Escrituras, que eles achavam que conheciam, e muito menos o poder de Deus. Como eu falei agora há pouco, eles conhecem o caráter de Deus? Sabem do que Deus é capaz ou não de fazer? Será que eles conhecem o poder mesmo de Deus? O que é impossível para um pai que ama verdadeiramente seus filhos, que ama inclusive os inimigos, porque ele não é hipócrita. Ele não mandaria ensinar uma coisa que ele não é capaz de fazer. Ele perdoa 70 vezes 7, como ele mandou Jesus ensinar. Para nós, os 70 vezes 7 de perdão. Então Deus joga no inferno eterno? Deus aniquila para sempre? Vamos prestar atenção. Verso 25. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Muitos literalistas falam que nós devemos ter uma mulher só, e uma mulher um homem só. Verdade, porém na terra. Porém na terra. Mas e no mundo espiritual? Os anjos não se casam nem se dão em casamento. Por quê? Porque são anjos, são espíritos. Espíritos não têm sexo. Até o nosso Criador não tem sexo. Ele é espírito. Convencionou-se chamá-lo de pai, mas poderíamos chamá-lo de mãe. Qual é o problema? Nenhum. É apenas uma forma para que nós entendêssemos. Que forma? Ora, qual é a figura de um pai? Um pai que cuida dos filhos. Um pai que ama os filhos. Assim fica fácil para a criança entender. E mesmo assim tem muito religioso que não entende. Acha que o pai vai fazer uma coisa que um pai não faz. Como, por exemplo, matar um filho. Como, por exemplo, deixá-lo eternamente no sofrimento. Que tipo de pai é esse? E é incrível como a teologia tradicional ainda bate no peito dizendo que está certo. Então não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto à ressurreição dos mortos, Jesus, no verso 26, diz: não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então o que isso quer dizer? Que Deus é Deus somente de um povo? Não. Deus é Deus sobre todos os filhos. Sobre todos os filhos. Ah, mas os rebeldes são filhos, porém rebeldes. São filhos, porém deixaram a casa do Pai. Deixaram a comunhão com o Criador. É incrível, mas as pessoas, os religiosos, não conhecem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo não saiu de casa por sua livre e espontânea vontade? Saiu. E o filho não voltou para a casa do pai de livre e espontânea vontade? Voltou. Isso quer dizer que o pai rejeitou o filho? Jamais. Será que eles sabem entender os textos que eles estão lendo? Por que o pai viu de longe o filho retornar? Viu de longe. Ah, é por causa da sua onisciência. Claro, sua onisciência. Mas não é só isso. Deus ansiava a volta do filho. Porque Deus ama. Senão Deus é um ser qualquer, um déspota. Ah, esse meu filho me abandonou, ele vai ver só uma coisa. Foi isso que Deus fez? Claro que não. Como que eu provo? Como que eu provo? A própria parábola que Jesus contou diz: o pai viu de longe. Claro, o pai sabia que o filho estava voltando, é onisciente. Mas o pai também amava o filho e ansiava pela sua volta. Tanto é que Jesus disse que ele fez o quê? Correu
o abraçou e o beijou. Olha aí a diferença. Então aquele filho deixou de ser filho para Deus? Claro que não. A não ser que seja um pai meia boca, que as religiões ensinam. Que tipo de Deus, que tipo de pai você crê, que eu creio? É esse que eles ensinam? E ainda quando o filho mais velho dá uma bronca no pai, pai, você vai aceitar esse filho de volta por tudo que ele fez? É a postura dos religiosos. Ah, Deus não vai aceitar o iníquo de volta, não. Olha o pecado que ele fez. Então, quem está fazendo de Deus um Deus humano? A religião tradicional. Um Deus que não tem poder. Um Deus que não tem sabedoria. Um Deus que não tem amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, se o tempo está acabando, ele arruma mais tempo para salvar. E daí que vai demorar mais tempo? O importante para o pai é ver o filho de volta para casa. E não que ele seja o Usain Bolt da salvação. Que ele faz tudo em 1 segundo, em 2 segundos, em 5 segundos. O que importa para o pai é resgatar o filho. Errais, não conhecendo as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Então nós precisamos sair da caixinha. Precisamos sair da teologia tradicional, que ensina um Deus imperfeito, que ensina um Deus à imagem e semelhança do homem. Já que o homem não consegue ser igual a Deus, eles rebaixaram Deus, para nós nos parecermos com o nosso Pai. E infelizmente é assim que eles fazem. Não falo isso com desdém, falo isso para que eles acordem, que eles despertem, que eles enxerguem o engano que eles estão cometendo com o nosso Pai. O que você diria se o teu irmão falasse uma coisa do seu pai que ele não é? Então vamos despertar, vamos conhecer o Eterno como ele é. Vamos colocá-lo no seu devido lugar. E essa citação de Jesus, lá em Marcos 12, 27, que ele fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos, no Evangelho de Lucas nós temos algo a mais. Lucas 20, verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Todos vivem. Não é só alguns, não. Claro, nós temos que separar morte espiritual de morte existencial. Temos que separar vida eterna com vida existencial, também eterna. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A teologia tradicional, como não sabe separar, joga tudo na mesma cumbuca e vira uma salada. Atos capítulo 24, verso 15, o que diz? Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Vai ter morte eterna? Vai? Por que a ressurreição é de ambos? Porque é uma lei natural. Porque as pessoas não entendem que nós somos pré-existentes. As pessoas não entendem que a gente sobrevive à morte do corpo. Por quê? Porque nós somos Elohim. Nós somos deuses, criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é Elohim. Nós somos filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Agora, não é porque os injustos são ressuscitados que eles vão ter paz, que eles vão ter alegria, que eles vão ter sossego. Não. Agora, mas isso não quer dizer que eles vão ficar nesse estado para todo sempre. Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 5, de 21 a 26, quando forem levados ao Geena, o que é Geena? Inferno de fogo. Jesus diz com todas as letras. E é incrível como os religiosos não lêem esse verso. Ou lê com desdém. Lê sem pouco interesse. Jesus disse lá no verso 26, em verdade vos digo. Quando Jesus cita essa frase, é porque vem um ensino espiritual importante. Em verdade vos digo, que de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ah, então dá para sair do Geena? Dá. É hoje, amanhã? Não sei. Mas que dá para sair? Dá. Porque o meu Deus é todo poder. Meu Deus é todo sabedoria. Meu Deus é todo justiça. E principalmente, meu Deus é amor. É um pai.
Ele não coloca um filho de castigo mais do que o necessário. Principalmente se esse filho se arrepende. Principalmente se esse filho paga o último centavo. Pagar o último centavo é esse, se arrepender. Porque Deus não aceita suborno. Deus não aceita dinheiro. O que ele vai fazer com dinheiro? Mas Deus quer o quê? O nosso coração. Se nós estamos devolvendo para Deus um coração sincero, arrependido, ele vai deixar no inferno eterno? Ah, tenha paciência, gente. Tenha paciência. Você faria isso com o seu filho, com a sua filha? Agora, Jesus disse o quê? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Esse é o Deus que a teologia tradicional prega? Que parece um Deus de amor, mas joga no inferno eterno? Que parece um Deus de amor, mas a pessoa está dormindo na sepultura e Deus cutuca, acorda e fala assim, tem uma surpresinha para você. Sabe por que eu te acordei? Porque agora eu vou te aniquilar eternamente. É assim que apregoa parte da teologia tradicional. Errais, não conhecendo as Escrituras, e muito menos o poder de Deus. Portanto, o ensino que Deus deu a Jó, a Abraão, a Davi, a Isaac, a Jeremias, serviu em primeiro lugar para eles, mas em segundo lugar serve para todos os filhos de Deus, sem exceção. Outro erro gravíssimo que os crentes cometem, fazem com o Apocalipse. Alguns interpretam que tudo já ocorreu na morte de Jesus na cruz, e outros colocam para o fim, geralmente distante, pelo menos 7 anos. Por que pelo menos 7 anos? Eu já vi muito pastor aí dizendo, não, Jesus não volta hoje não. Jesus não volta hoje não, o anticristo não apareceu ainda, então nós temos pelo menos 7 anos. Então o que fazem os crentes? Deixa para daqui 7 anos. Eu entendo Apocalipse, dizem eles. Daqui 7 anos. Antes de 7 anos Jesus não vem, a Escritura fala, ué. Não é isso que os teólogos, pastores, rabinos falam? É. Agora, quanto mais tempo no passado as pessoas liam Apocalipse, mais distante o cumprimento dessas profecias parecia estar distante da realidade deles. A maioria morreu sem estar preparada e pronta para enfrentar a sua própria batalha espiritual, o seu próprio Armagedon, seu próprio Apocalipse. Morreram sem aplicar os ensinos para si. O que adiantou? De que adiantou? Olha o que Jesus diz em Mateus 6, verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É isso que deve fazer todo dia o crente. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos inquieteis com daqui 7 anos, não vos inquieteis com daqui 7.000 anos, pois o amanhã trará os seus cuidados. O Apocalipse daqui 7 anos trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Jesus está dizendo, para que você está preocupado por daqui 7 anos? Você tem que preocupar com o hoje, com o agora, porque o hoje trará consequências amanhã. E o que mais Jesus disse? Lucas 12, verso 16, eles proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava dizendo consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É assim o que pensa os que ficam esperando daqui 7 anos, daqui 7.000 anos. Não, o anticristo não veio ainda. Posso comer e beber. O acordo de Israel com os países
que eles acham que são os que vão atacar Israel, não foi feito ainda. Então eu posso comer e beber. E olha o que Jesus responde. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que adiantou você estudar Apocalipse? Hein? O que adiantou? Os 7 anos não veio. Os 7.000 anos não veio. As pessoas que leram o Apocalipse há 1.500 anos atrás, não veio. O que adiantou ter estudado Apocalipse, se não aplicaram para si os ensinos? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Assim como Jesus responde ao bom ladrão: mestre, quando vieres no teu reino, na sua volta, lembre-se de mim no paraíso. Jesus responde o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta noite estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz teve que esperar a volta de Jesus depois de 7 anos? O ladrão na cruz teve que esperar 7.000 anos? Nós estamos usando a Escritura para quê? Nós temos que pegar a Escritura para usá-la hoje. Hoje é que importa. Hoje, se ouvires a voz, não se rebele contra ela. Hoje. Quer mais um exemplo? Vamos dar aqui. Jonas capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus mandou Jonas pregar a palavra em Nínive, porque ia destruir aquela cidade. É o apocalipse do tempo de Jonas. E Jonas não quis ir. E Deus insistiu. E Jonas não quis ir. E Deus colocou Jonas no fundo do mar, engolido por um grande peixe. E do fundo do Sheol, Jonas clamou. O que é Sheol? Região da morte. E aí Jonas pregou. E o que aconteceu? E depois que Jonas foi vomitado na praia, o que é isso? Jonas foi ressuscitado na praia, saiu do mar, voltou para a terra, foi pregar. E aí o que aconteceu com Nínive? Jonas 3,9. Quem sabe se voltará Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Vamos ler mais um pouco? Jonas 4, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Será que Jonas conhecia o poder de Deus? Será que Jonas conhecia as Escrituras? Será que os religiosos conhecem o poder de Deus? As Escrituras? Como eles dizem conhecer? Por que Deus não destruiu Nínive? Por que Deus não destruiu Nínive? Poder de Deus. Ah, eles se arrependeram. Sim, se arrependeram. Mas mesmo assim é poder de Deus. Por quê? O que diz o Evangelho? Jesus disse 2 vezes: ninguém vem a mim, se o Pai primeiro não o trouxer. Ninguém vem a mim, se o Pai primeiro não o conceder. E agora? Conhece o poder de Deus? Deus faz acepção de pessoas? Se Deus fez isso com Nínive, não vai fazer com a Babilônia? Não vai fazer com o Egito? Não vai fazer com Jerusalém? Não vai fazer com Brasília? Não vai fazer isso com Nova York? Claro que vai. Não vai fazer isso com a Ilha do Pacífico? Certamente. Então finalizo essa introdução, que já está se alongando. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando um ensino é direcionado a Jó, e é isso que nós estamos dando aqui nesses vídeos, ela serve para todos os filhos de Deus.
e por tabela a congregação que eles se reúnem, ou seja, o povo de Deus. E por tabela também ao Messias, porque o Messias, Jesus, também é filho de Deus igual a nós, e um dia passou pelos mesmos caminhos que nós estamos passando hoje. Até que um dia esse Jesus chegou à sua condição de Messias, de representar o eterno perante os homens, pois alcançou a perfeição divina, a estatura do varão perfeito. Deus não faz acepção de pessoas. A religião tradicional conhece o poder de Deus? A religião tradicional diz que Deus faz acepção de pessoas? Então tem um filho diferente de outro? Nós somos filhos adotados? E Jesus é o filho legítimo? Nosso Deus é um Deus impotente, que não pode ter mais de um filho? Que tipo de Deus você crê? Que tipo de Deus eu creio? Bom, finalmente vamos entrar aqui em Jó capítulo 11, verso 1. Então respondeu Zofar, o naamatita: porventura não se dará a resposta a esse parlavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Eu pergunto para vocês, será que Deus se esquece parte da iniquidade? Vamos ver o que diz Hebreus 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. É a nova aliança. Verso 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então é parte da iniquidade será esquecida? Ou toda? Toda. Um perdão, ele é incondicional. Um perdão não tem memória. Ah, eu estou te perdoando, mas eu vou guardar isso que você fez. Isso é perdão? Voltando para Jó 11, verso 7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Podemos sim, e vamos alcançar. Jesus disse no Sermão do Monte: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. No Evangelho de João, o que Jesus disse? Tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, pois, vier o Espírito Santo, ele vos revelará toda a verdade. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, não venha a ser conhecido. Voltando aqui, verso 8 de Jó 11. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. E poderás saber? Aqui a palavra abismo é a palavra Sheol. Verso 9. A sua medida é mais longa do que a terra, é mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e clama juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Olha a ironia que Zofar fez para Jó. Ah, sabe quando o homem vai ser sábio? Quando um asno montês nascer homem. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Verso 13. Se dispuserdes o coração e entenderdes as mãos para Deus, se lançardes para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Aqui sim é verdade. Quando a grande tribulação passa da nossa vida, a gente olha para ela com alegria, por ter passado, por ter sobrevivido, por ter crescido, por ter saído melhor do que quando entrou. Não dói mais. Verso 17. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. E digo mais,
ainda mais quando houver tido a compreensão dos desígnios e propósitos estabelecidos pelo Eterno para as nossas vidas. Entender a razão de tudo. Verso 18. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Verdade, assim se sente quem sabe que Deus governa a nossa vida. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Sim, entregarão o espírito, mas para quê? Para serem tratados com remédios amargos, para a cura. O Geena, o inferno, para que eles paguem o último centavo. Veja que os homens não têm consciência das coisas espirituais. Mesmo nós, com a revelação do Novo Testamento, muitos de nós também não temos essas compreensões. Nós conhecemos mesmo o poder de Deus? Sabemos do que o nosso Pai é capaz de fazer? Não canso de repetir, para ver se nós possamos guardar dentro de nós. O meu Deus está acima de qualquer outro Deus. Meu Deus é mais poderoso do que qualquer outro Deus. Meu Deus é amor maior do que qualquer outro Deus. Meu Deus não faz acepção de pessoas mais do que qualquer outro Deus. Aí Jó responde no capítulo 12, verso 1. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas Jó, a sabedoria, o conhecimento, as afeições, morrem juntamente com o corpo? Claro que não. Porque o espírito volta para Deus. Aonde fica a nossa memória? Aonde ficam os nossos sentimentos? No cérebro? De carne e sangue? O cérebro vai virar pó. Isso quer dizer que a sabedoria, as afeições vão virar pó? Claro que não. Porque a nossa essência, a nossa consciência voltou para Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Verso 3. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como estas? Jó achava que sabia. Vamos ver no final do livro se ele sabia mesmo. Se ele entendia. Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. E digo mais, e Deus continua respondendo, mas sempre no tempo certo. Verso 5. No pensamento de quem está seguro? Há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, que são os animais, né? E cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Verdade nesse quesito. Deus escreveu um único livro de próprio punho, a natureza. Se nós formos bons observadores, meditarmos sobre todas as coisas que ocorrem debaixo do céu, podemos compreender melhor o eterno. A teologia tradicional, será que faz isso? Observa a natureza? Pergunto, os que morrem no ventre da mãe, para onde vão? Para o céu, para o inferno. Os que vivem pouco tempo, não tiveram tempo de aceitar a Deus, para onde vão? Se tem uma vida só. E Salomão? O espírito do homem vai para cima e dos animais vai para baixo? Nós temos que pensar nessas coisas, dentro do caráter de Deus, se quisermos entendê-las. A teologia tradicional explica? Ou eles dizem que é mistério, porque não sabem responder, ou não apresentam uma explicação mais coerente com o caráter de Deus. Verso 8. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Olha aí. Podemos aprender com a natureza. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Ou seja, só é ateu quem não consegue reconhecer que tudo que nós enxergamos só poderia ter vindo de um ser inteligente, de um Criador, e não do acaso. Verso 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano.
Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Mas lembre-se, Deus é mais sábio do que o mais experiente e velho homem sobre a terra. Os pensamentos de Deus são mais altos e mais sublimes. Verso 13. Não, com Deus está a sabedoria e a força. Verdade? Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Será, Jó? Você não conhecia Mateus 5, de 21 a 26, né, Jó? Lá fala o que, Jó? Mateus 5, de 21 a 26. Quem matar alguém está sujeito ao hiena e ser levado à prisão, e de lá não sairá, até que pague o último centavo. Não vai sair, Jó? Tem certeza, Jó? Continuando o verso 15. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros, leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes, leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Verdade? Aqui sim é verdade. Das trevas manifesta coisas profundas, e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Verdade? Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Verdade? Como Caim na terra de Nod. Nod significa errante, sem caminho, sem direção, perdido. Verso 25. Por que anda em deserto sem caminho? Verso 25. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios, como bêbados. Andam sem direção, não andam em linha reta, em busca da terra prometida espiritual. Vão ficar perdidos no deserto. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Será que nós conhecemos todo o poder de Deus para salvar? Será que sabemos como Deus pode salvar alguém que é entregue a Satanás? 1 Coríntios 5, 5. Para que através da destruição da carne, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Como que Deus salva alguém que é entregue a Satanás? Será que nós conhecemos o poder de Deus? Será que a religião tradicional conhece? Vamos para o capítulo 13, verso 1. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Mas lembre-se, Jó está dizendo que viu, né? Jó está dizendo que ouviu, né? Jó está dizendo que entendeu, né? Mas o que Jó confessa no final do livro? Que falava ainda coisas sem entendimento. Que mais? Antes eu te conhecia de ouvir, agora, Senhor, eu te vejo. Por que Jó vê? Porque Deus explicou para Jó todas as coisas que Jó não lembrava, ou Jó não conhecia. Preste atenção. Por isso é que eu estou colocando todos os diálogos aqui. É maçante, é cansativo, mas é necessário. Porque eu quero fazer aquilo que a teologia tradicional faz ao contrário. Ao pegar as falas de Deus para Jó, já vi muito pastor dizendo: Deus está ironizando Jó aqui. Quem é você, Jó? Por um acaso você viveu muito tempo, Jó? Será que é isso que o nosso Pai faz? Com quem realmente quer saber a verdade? Deus ironiza? Esse é o Deus que nós servimos? Esse é o Deus que nós buscamos? Claro que não. Eu quero mostrar
que Jó falou muitas verdades de Deus, porém algumas delas sem entendimento, como a maioria dos crentes fazem. Por isso que no estudo anterior eu disse que Jó se parece com muitos crentes, sem entendimento da vida futura, sem entendimento da vida espiritual, sem entendimento da pré-existência. Quero mostrar que Deus é muito mais maravilhoso do que a teologia tradicional prega. Verso 2: Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós também besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos de que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus? E a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombarias dele, como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá, em oculto fordes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror. As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dá ouvido à minha exposição. Tenho já bem encaminhado a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Verdadeira conduta de Jó, muito boa. É exatamente isso que nós devemos fazer perante o Eterno. Senhor, fala de mim dos meus pecados. Mostra onde tem errado. Sonda o meu coração. Esquadrinha o meu coração. Me mostra quem eu sou, para que eu possa corrigir, para que eu possa me arrepender. Então, se formos sinceros, Deus vai nos revelar os pecados escondidos. E lembre-se, é o Espírito Santo que convence do pecado. O Espírito do Eterno que convence. Verso 24. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas, e me atribuis as culpas da minha mocidade. Lembre-se, as tribulações da vida nem sempre são consequências do pecado, pois elas podem ser uma provação, um aperfeiçoamento que Deus quer nos causar, quer nos transformar. Quer que a gente saia mais maduro das batalhas. Jó não entendia todas essas coisas. Verso 27. Também pões os meus pés no tronco, observa todos os meus caminhos e traça limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça. Vamos para o capítulo 14, verso 1. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Verdade? Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Verdade? Assim como tudo no mundo físico. Não é por causa do pecado, mas sim por causa de uma lei natural. Afinal, os animais morrem por quê? Porque eles têm pecado? As plantas morrem por quê? Elas têm pecado? Os peixes. Verso 3. E sobre tal homem abres os olhos e os faz entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém.
Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passarás. Verdade? Esse limite tem um propósito. E lembre-se, a nossa vida não se resume somente na carne, mas também no mundo espiritual. Verso 6. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. A Escritura nos compara com uma árvore, como o cedro do Líbano. Segundo o Salmo número 1, que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, aqueles que meditam na palavra dia e de noite. João Batista disse: eis que o machado está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e levada ao fogo, ao Geena. Mas pode sair de lá, lembre-se. Então, voltando, verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. É uma parábola. Ao cheiro das águas brotará. A palavra que traz vida eterna para quem estava morto. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas pela graça vós sois salvos. A esperança para a árvore. Verso 10. O homem, porém, morre. Verdade, uma lei natural. Fica prostrado, expira o homem, e onde ele está? Jó não sabia para onde ele vai. Nós sabemos para onde o homem vai depois que morre? Jó sabia que ele era Elohim? Verso 11. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim é o homem, se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Os homens só enxergam aquilo que está nos seus olhos de carne e sangue. Então ele olha as nuvens e a chuva. A chuva vem, cai sobre a terra, e as nuvens se dissipam. Aí aquela água que está no solo seca. Aí o homem de carne e sangue pensa o quê? Ah, essa água não vai voltar nunca mais. Por quê? Porque os nossos olhos são de carne. Nós não enxergamos como espírito. O que é enxergar como espírito? É você observar que aquela água está secando. Por quê? Porque ela está se evaporando. Porque ela está penetrando na terra uma parte dela. Para quê? Para ela voltar para a nuvem. O homem consegue enxergar o vapor d'água indo para a nuvem? Não. A menos que ele use um aparelho. A menos que ele use um auxílio para enxergar. Uma fonte de luz, por exemplo. Se nós olharmos o vapor contra a luz, nós conseguimos ver o vapor d'água. Mas os olhos de carne sem esse artifício, ele não consegue ver. Então, se o homem não for iluminado espiritualmente, para ele tudo acaba na sepultura. Ele fica dormindo na sepultura. Ele não vê o espírito voltando para Deus, que o deu. No saí do ventre de minha mãe, no voltarei para lá. Verso 13. Quem me encobriste na sepultura e me ocultaste até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Ora, Jó, um pai substitui um filho por outro? Que pai você crê, Jó? Pergunte a um pai, a uma mãe. Ah, esse meu filho aqui morreu, não tem importância não, eu faço outro. Vou substituí-lo. O pai ou uma mãe esquece do filho que morreu? Depende do tipo de pai que a gente está considerando. E o Criador? Ele vai substituir por outro? Ele vai desejar a morte do outro? Ele vai matar o outro? Que tipo de Deus eu creio? Que tipo de Deus você crê? Verso 15. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudades da obra das tuas mãos, e até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados.
A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre como ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante, e os despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre sua alma. Logo chegaremos ao capítulo 38, aguarde. Eu não vejo a hora de chegar lá, mas é necessário ir passo a passo, meditando sobre o livro de Jó, porque ela revela muitos tipos de comportamento que os filhos de Deus têm em relação ao Criador. Esse livro que é desprezado por muitos pastores, por muitos teólogos, por muitos rabinos, acham um livro sem muitas coisas a nos ensinar. Mas como eu disse no estudo anterior, este livro é uma verdadeira faculdade, principalmente para quem pode discernir símbolos espirituais. A quem se ensinaria o conhecimento? Aos recém-desmamados? Porque preceito sobre preceito, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. E por uma língua gaguejante falareis a um povo rebelde, de dura cerviz. E que povo é esse de dura cerviz? Será que é o vizinho? Será que é a Babilônia? Será que é o Egito? Lembra do começo deste vídeo, desse estudo? Se a Bíblia não for aplicada para mim, para você, para o nosso povo, podemos jogar a Bíblia fora. Não tem utilidade nenhuma. Então essas palavras gaguejantes que serão ditas a este povo é para quem? É para o vizinho? É para o vizinho? Enquanto pensarmos como vizinho, vamos continuar com a dura cerviz, crendo num Deus que não é o que o Pai é, porque não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Aguarde a continuação dos próximos estudos sobre o livro de Jó. Um abraço a todos e shalom, shalom.